A paz de Deus. Estou gravando esse testemunho para o canal Testemunhos Santos CCB. De onde vocês estão ouvindo este testemunho, comentem, por favor. Me chamo Vanessa. Hoje, aos 28 anos, vivo em Manaus, no coração do Amazonas. A obra que o Senhor realizou em minha vida é tão profunda, tão real, que preciso compartilhar, preciso contar para que seu nome seja exaltado, para que cada alma sedenta sinta a verdade de um Deus que não falha. Não é fácil reviver certas dores que na época pareciam arrancar pedaços da alma, deixando um vazio que nem o calor conseguia preencher. Mas a paz que sinto hoje, a cada respiração sob o céu azul de Araguaína, é prova viva de que Deus é fiel. Ele nunca falha, jamais abandona um filho que ele espera. E eu, irmãos, precisei aprender a esperar. Esperei em meio à fúria do sol rachando a terra e à seca que castigava não só a paisagem, mas também meu próprio coração. Fui criada na graça, em um lar abençoado, onde a fé na congregação cristã no Brasil era o pilar de tudo. Meus pais, exemplos de humildade e serviço, sempre nos ensinaram os caminhos do Senhor. Recordo as manhãs com cheiro de café e a voz de meu pai lendo a palavra antes das lidas diárias. Minha mãe, com seu lenço branco e saia longa, representava mansidão e força. Nossa casa, modesta mas cheia de amor e da presença de Deus, era meu refúgio. Aos anos, casei-me com Marcos, um irmão de fé que conheci nos bancos da congregação. Nosso namoro foi breve e respeitoso, sempre sob a bênção dos mais velhos. O casamento, simples e alegre, selou um compromisso que acreditava ser eterno sob os olhos do Altíssimo. Aos olhos da pequena Irmandade de Araguaína, éramos a representação perfeita do ideal cristão. Como recém-casada, sonhava com filhos, com a casa cheia, com a alegria que a vida no Senhor prometia. Imaginava-me com o véu na cabeça, ensinando meus filhos hinos, levando-os ao culto. Minhas orações eram constantes, um clamor silencioso por um pequeno ser para preencher meus braços. Mas a realidade mostrou-se diferente, testando minha paciência e fé de forma jamais imaginada. Cada mês iniciava com nova onda de esperança, e cada término do ciclo trazia uma maré de frustração. Olhava no espelho buscando algum sinal, mas meu corpo permanecia o mesmo, um vazio doloroso que a alma sentia antes mesmo que a mente confirmasse. 2 anos se passaram com meu ventre vazio. A ansiedade era um fardo pesado que carregava em silêncio. Eu orava, Marcos orava, e a Irmandade, com compaixão genuína, também orava conosco. Consultamos médicos, ouvimos diagnósticos que pareciam sentenças: infertilidade inexplicável, chances mínimas. Mas eu cria que a última palavra vinha do Senhor. A cada nova tentativa frustrada, uma parte de mim sentia o peso daquele vazio. Via outras irmãs grávidas com bebês no colo, e apesar de me alegrar sinceramente, uma dor silenciosa apertava meu peito. Ajoelhava-me na beira da cama, joelhos marcados pela oração frequente e o hino 15 do inário. Apegava-me a essa verdade, sentindo que Deus me provava, mas jamais me abandonaria. Marcos era meu esteio, rocha firme em minha tempestade particular. Sua fé inabalável me servia de exemplo. Ele me abraçava, consolava com palavras que pareciam vir do céu e orava comigo, com lágrimas nos olhos. Aqueles anos de espera foram um período de aprendizado profundo. Meu relacionamento com Deus tornou-se mais íntimo que nunca. Chorava escondida para não preocupá-lo, mas dobrava os joelhos e as orações saíam em soluços que só Deus podia entender. Lembro-me de uma reunião onde o irmão disse, com voz cheia de unção: "A espera é tempo de lapidação." No silêncio de Deus, nosso caráter é forjado e nossa fé se fortalece. Apenas confiem. Aquela palavra entrou em minha alma como bálsamo, sustentando-me para mais um dia de espera. Não via o agir de Deus, mas sentia que Ele estava ali, tecendo os fios de minha história nos bastidores. Mal nos acostumáramos com a dor da espera por um filho, quando nova tempestade se abateu sobre nós. Numa tarde abafada, Marcos chegou em casa com os olhos mareados. Havia sido demitido. Aquele homem sempre trabalhador, exemplar, estava visivelmente quebrado. Naquele momento não chorei. A dor foi tão avassaladora que desabei por dentro. Era o fim do que ainda nos sustentava. O desemprego em Araguaína era cruel naquela época. Com poucas indústrias e mercado saturado,
As oportunidades eram escassas para quem não tinha peixada. O salário de Marcos era nosso sustento principal, mal cobrindo as despesas básicas. Nossa pequena reserva começou a minguar como água na areia. As contas se acumulavam, e eu as escondia de Marcos. O gás acabava no meio do almoço. Muitas vezes não tínhamos o que comer, dependendo da boa vontade de vizinhos ou sobras que alguém da igreja trazia sem pedirmos. Marcos saía todas as manhãs sob o sol inclemente, percorrendo as ruas empoeiradas de Araguaína, batendo de porta em porta. Voltava no fim do dia com a mesma resposta amarga: "Não tem vaga, Vanessa." A ligação nunca vinha. Íamos com corações apertados. Naquela noite, a palavra de Deus através de um irmão foi sobre provisão divina. Quando o mundo fecha as portas, quando a tempestade parece nos engolir, Deus abre caminhos onde não há. Ele faz do deserto um rio, do impossível um milagre. Senti lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram apenas de dor, eram de esperança. Marcos segurou minha mão com força, sinal silencioso de que também havia recebido aquela promessa diretamente do céu. Como se não bastasse a espera por um filho e o desemprego cruel, a enfermidade bateu à nossa porta como ladrão na noite. Primeiro veio um cansaço avassalador que não passava, depois dores generalizadas e febre inconstante que minava minhas forças. No posto de saúde, esperei horas sob o sol quente. Os exames mostraram algo preocupante e um mistério para os médicos locais. O diagnóstico me acertou como trovão: doença autoimune rara, afetando fígado e rins. O tratamento será longo, caríssimo, com poucas garantias de cura. O corpo enfraquecia a cada dia, mas o espírito se negava a desistir completamente. Marcos, com a dor do desemprego e agora minha doença grave, parecia carregar o mundo nas costas. Ele me levava aos hospitais, cuidava de mim com doçura que só o amor de Deus pode dar. Eu me sentia um peso insuportável. "Senhor", murmurava entre gemidos, "já não aguento mais. Tirai de mim este cálice, pois minhas forças se esvaíram." Foi numa noite de febre alta e dores lancinantes que o sobrenatural se manifestou. Uma luz suave, mas intensa, invadiu o quarto, não elétrica nem lunar, mas pura, celestial. Vi um anjo ao lado de minha cama, tão real quanto Marcos. Suas mãos, envoltas em brilho dourado, tocaram minha cabeça com doçura inimaginável. Aquele calor invadiu todo o meu corpo, energia vital restaurando cada célula, e uma paz profunda, jamais experimentada. Naquele instante soube com certeza: Deus estava comigo, me via e não me abandonaria. O hino 400 do Inário veio à mente como se o anjo o entoasse: confiando em Deus por que o temer. Ele me ampara, me guarda, me guia. As dores diminuíram, a febre cedeu, e adormeci em sono tranquilo, envolvida pelo abraço do Altíssimo. Apesar da visita gloriosa do anjo, a doença ainda estava em processo de regressão. O tratamento continuava, com viagens constantes a Goiânia. As irmãs da congregação me visitavam em casa, trazendo palavra de ânimo, alimento preparado com carinho, orações fervorosas. Aquele amor fraternal me mantinha de pé. Certo dia, enquanto Marcos estava numa entrevista promissora fora da cidade, eu voltava de mais uma sessão no hospital. Caminhava pela rua, sentindo o sol forte bater em meu rosto, tristeza profunda no coração. Sentia-me invisível no caos urbano, alma perdida na própria dor. Pedi a Deus um sinal, algo que mostrasse que ele ainda me via. Foi então que algo sobrenatural parou o tempo. Estava prestes a pisar na faixa quando uma luz intensa irrompeu à minha frente. Um carro preto, desgovernado, em altíssima velocidade, vinha em minha direção. Paralisei, a morte parecia certa. Mas antes que o carro me atingisse, senti uma força invisível me puxar para trás com delicadeza. O carro passou a centímetros, batendo num poste com um estrondo ensurdecedor. Caí de joelhos, pernas tremendo, não apenas pelo susto, mas pela certeza de que Deus havia me livrado da morte milagrosamente. Chorei lágrimas que lavavam a alma de gratidão profunda. Mesmo com a fraqueza no corpo, senti força renovada, chama acesa na alma. Ao chegar em casa, encontrei Marcos com semblante feliz. Consegui um emprego. É temporário, mas é uma porta que Deus abriu.
Contei sobre o livramento, e ele disse com certeza profética: Deus é fiel. Ele tem um plano maior para nós. No dia seguinte, visitei minha mãe. Antes que eu contasse sobre o livramento, ela me olhou com olhos mareados. Filha, tive um sonho com você esta noite. Sonhei que você estava em lugar escuro, rosto coberto de terra, parecendo sem vida. Mas uma mão forte, com brilho celestial, te tirava dali, e um anjo cantava sobre a providência de Deus. Nesse hino, eu havia te visto sendo restaurada, levantando-se forte com nova vida se acendendo. Chorei incontrolavelmente, alegria, gratidão e espanto. Deus já havia falado com ela antes de mim. Ela sonhou exatamente o que vivi. Aquilo me selou. Não podia mais fugir do chamado, não podia mais duvidar. O emprego temporário de Marcos tornou-se efetivo. A provisão divina chegou de formas surpreendentes, suprindo cada necessidade. Meu corpo se fortalecia, as dores diminuíam, a energia voltava. Os médicos não tinham explicação para minha melhora rápida, classificando como remissão espontânea. Mas eu sabia, era a mão do grande médico dos médicos. Meses se passaram, e a vida começou a tomar rumo de paz e estabilidade. Minha saúde estava completamente restaurada, a vida financeira se estabilizava. Continuávamos orando pelo nosso maior desejo, um filho. Numa noite de reunião, o ambiente estava carregado de unção poderosa. Durante a oração, um irmão que nunca vira vindo de longe, levantou-se com voz embargada pela unção. Irmã Vanessa, Deus me manda dizer que ouviu seu clamor. Suas lágrimas derramadas na madrugada, ele viu. Sua dor, sua espera paciente, sua fé inabalável. Ele te livrou da morte, te deu sustento na fome, e agora te dará a bênção que tanto esperou. Seu ventre será aberto, e você gerará uma vida para a sua glória. Esse filho trará grande alegria e novo propósito ao seu lar. Caí de joelhos, chorando e tremendo, sentindo a presença de Deus de forma indescritível, como se o próprio céu se abrisse ali. 2 meses depois, eu estava grávida. 9 meses de pura alegria e gratidão. A cada chute, cada ultrassom revelando vida crescendo dentro de mim. Nasceu nosso milagre, um menino lindo e saudável que chamamos Samuel, ouvido por Deus, em homenagem à resposta do Senhor. A casa, antes silenciosa e vazia, agora transbordava risos, vida, amor. Aquele bebê era a prova viva de que o Senhor não falha, cumprindo cada palavra no tempo certo. Hoje, minha casa serve ao Senhor com alegria e coração grato. Marcos é homem de Deus exemplar. Samuel cresce na graça, aprendendo os caminhos da fé. Minha saúde está completamente restaurada, nossa vida financeira é de provisão. Olhando para trás, vejo cada provação, a espera dolorosa, o desemprego, a doença, o livramento milagroso, como degraus que me levaram mais perto de Deus. Tudo forjou em mim fé inabalável, confiança plena de que Deus é soberano e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se você está passando por provação, dor sem fim, desespero que sufoca, desemprego que humilha, ou se está orando por familiar distante dos caminhos do Senhor, lembre-se desta história. Deus tirou esta serva do fundo do poço, livrou da morte e transformou seu lar de vale de lágrimas em lar de alegria. Lembre-se, Deus não se esquece de você. Ele ainda fala, ainda age, ainda envia anjos em forma de irmãos para te levantar. Sua história não termina na dor. Ela só começa a brilhar quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. Deus é o Deus dos detalhes, que cuida de cada lágrima, cada oração sussurrada. Apenas creia e espere nele. A paz que sinto hoje, ver Marcos e eu firmes na presença de Deus, ter provisão e certeza de futuro em Cristo, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se Deus fez isso comigo, pode fazer com você. A pergunta é: você está disposto a se ajoelhar onde Ele te encontrar? Aonde for, Ele te encontrará. Este testemunho foi inspirado em história real. Nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade, mas a verdade do agir de Deus permanece inalterada, para que todos saibam que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se este testemunho falou com você, inscreva-se em nosso canal, comente de onde está ouvindo e compartilhe com quem precisa ouvir que Deus ainda age no meio do seu povo. Que a santa paz de Deus esteja com todos.